Sabe quando a gente olha para toda aquela infraestrutura de energia que move o nosso mundo? É super fácil deixar a atenção ser roubada por aquelas torres gigantescas de transmissão rasgando o horizonte. Elas são imponentes, claro. Mas nessa nossa explanação de hoje, a gente vai focar numa parada muito mais discreta, só que absolutamente vital. O que acontece é o seguinte: as cidades vão crescendo, o espaço na superfície vai sumindo e a segurança precisa ser redobrada. Qual é a solução? Jogar a energia para debaixo da terra. Operando com tensões absurdas, variando ali entre 230 e 525 kV, bem debaixo das nossas ruas e avenidas, operam verdadeiras joias da engenharia invisível, as linhas subterrâneas de energia. Para a gente sacar de verdade a complexidade dessa tecnologia, primeiro precisamos comparar duas realidades bem diferentes. As linhas aéreas tradicionais têm uma baita vantagem natural. Elas são resfriadas o tempo todo pelo vento. O ar, nesse caso, funciona como um radiador natural gigantesco e infinito. Já os sistemas subterrâneos, bom, eles são silenciosos, ocultos e enfrentam de cara o maior conflito da engenharia embaixo da Terra. O subsolo funciona como um isolante térmico super denso. Então, enquanto o vento dissipa o calor rapidinho lá em cima, a Terra ao redor dos cabos aprisiona energia térmica. E isso, literalmente, muda todas as regras do jogo, exigindo soluções muito mais sofisticadas. Dando uma olhada nesse corte transversal de uma cidade movimentada, a gente logo percebe um ecossistema inteirinho operando debaixo dos prédios. Não é só cavar uma vala e jogar um fio lá dentro, de jeito nenhum. Existem segredos tecnológicos super rigorosos, várias camadas de proteção e cálculos milimétricos mantendo a economia girando e as luzes acesas, sem que ninguém na superfície perceba. É exatamente essa engenharia complexa e silenciosa que a gente vai desvendar agora. E para organizar isso, a gente vai seguir 5 curiosidades da engenharia subterrânea, todas baseadas lá nas diretrizes do submódulo 2.7 do Operador Nacional do Sistema. Vamos passar pela seção 1, que é o desafio térmico, a seção 2, sobre os inimigos biológicos, a seção 3, que é o tabu do religamento, a seção 4, focada no monitoramento em tempo real, e, por fim, a seção 5, onde vamos entender o truque do crossbonding. Então, bora lá para a seção 1, o desafio térmico, batalhando contra o forno subterrâneo. Esse aqui é, sem dúvida alguma, o maior obstáculo físico lá embaixo. Olha só, o calor é simplesmente o inimigo número 1 de qualquer linha subterrânea. Esse limite de 90 graus Celsius não é só uma sugestão técnica qualquer, tá? É uma barreira absolutamente inegociável para manter a integridade do isolante do cabo. Se a temperatura passa desses 90 graus direto, o material polimérico que isola aquela tensão altíssima começa a derreter e a se degradar de um jeito irreversível. Isso mostra o quanto essa infraestrutura brutal e pesada pode ser frágil e sensível se o calor se acumular nesse ambiente fechado do subsolo. O detalhe crucial é que a instalação pede uma matemática bem refinada. Antes sequer de tirar a primeira pá de terra, a engenharia tem que calcular com muita precisão a resistividade térmica do solo. Falando de um jeito simples, isso é o quanto aquele pedaço de chão é teimoso em segurar o calor em vez de deixar ele embora. Se o solo for muito restritivo, o pessoal usa um material de preenchimento especial chamado de backfill, projetado sob medida para ajudar a dissipar esse calor. E não para por aí. Ainda é obrigatório somar o calor extra que vem de outros circuitos ou tubulações ali por perto. Tudo isso para garantir que a rede não acabe cozinhando a si mesma. Avançando para a nossa seção 2, inimigos biológicos, os atacantes invisíveis. Porque acreditem se quiser, o nosso sistema não sofre só com as leis da física e da termodinâmica, não. Ele também toma porrada da biologia. É muito louco e até um pouquinho assustador pensar que uma infraestrutura que custa bilhões pode ir para o ralo por causa de um insetozinho de poucos milímetros. Mas, em várias regiões, os cupins são uma ameaça gigantesca e o ataque deles é letal. Primeiro, eles vão na capa externa e mastigam aquele polímero até furarem microscopicamente a isolação primária do cabo. Rompeu esse escudo, a natureza faz o resto. A umidade do solo entra direto na linha de alta tensão, dá um curto-circuito e causa uma falha fatal. Por isso, fabricar esses dutos exige várias camadas de proteção física e química mega especializadas. O que já nos puxa para a seção 3, o tabu do religamento e por que segundas chances falham. Essa é, de longe, uma das diferenças operacionais mais extremas entre gerenciar uma rede lá no alto e uma rede enterrada. Para a gente entender bem o contraste, precisamos sacar o que é o tal do religamento automático. Nas linhas aéreas, é super comum um galho de árvore balançar com o vento e bater no fio, dando um curto bem rápido. Aí o sistema desarma a linha por segurança, dá uns segundinhos e tenta religar de forma autônoma, partindo da premissa de que o galho já caiu e o caminho está limpo.
Lá na superfície, essa tentativa de segunda chance é a coisa mais normal do mundo. Mas, debaixo da terra, a história é bem drástica. O religamento automático é proibido, tipo um tabu operacional mesmo. E a lógica é irrefutável. Afinal, debaixo do asfalto não tem galho de árvore balançando. Se um cabo isolado subterrâneo dá falha, é porque rolou um dano físico pesado e permanente. Pode ser uma escavadeira que furou o duto durante uma obra ou uma infiltração severa. Imagina tentar forçar um caminhão de energia de volta para um sistema fisicamente rompido. As consequências podem ser desastrosas. A gente está falando de possíveis explosões no subsolo, o asfalto derretendo lá em cima e a perda integral de um equipamento caríssimo que leva meses para ser substituído. Agora a gente entra na seção 4, monitoramento em tempo real, operando no famoso modo vidente. Como não dá para enxergar através do concreto, a tecnologia de ponta é a única forma de suprir a falta de visão. A parada é tão crítica que uma rede subterrânea moderna nunca, jamais, opera no escuro. Para garantir que aquela barreira dos 90 graus que a gente falou nunca seja violada, o sistema exige uma telemetria ativa e contínua. E como a mágica acontece? Quase sempre usando sensores super finos de fibra ótica instalados direto na estrutura dos cabos de potência. Assim, lá das salas de controle, os operadores conseguem monitorar a temperatura exata e as variações de corrente elétrica a cada metro da linha no exato milissegundo em que as mudanças ocorrem. E é aqui que a genialidade analítica brilha. A engenharia usa o conceito de inércia térmica do solo a favor do sistema. A gente sabe que a terra em volta do cabo demora um tempinho considerável para absorver e rebater o calor de volta, certo? Calculando essa janela de tempo com algoritmos super precisos, a operação descobre exatamente quanta energia a mais eles podem forçar na linha por um período curto. Isso é fundamental porque é justamente essa tática que faz a rede de uma cidade aguentar o pico de consumo daquela tarde clássica e escaldante de verão, com milhões de ar-condicionados ligados ao mesmo tempo, sem causar nenhum estresse duradouro aos materiais. Chegando na nossa última etapa, a seção 5, o truque do crossbonding e a complexidade de aterrar esses cabos gigantes. O desafio técnico escala de um jeito assustador quando a gente lida com condutores imensos, muitas vezes com mais de 800 milímetros quadrados de área. Para domar cabos dessa proporção massiva, o pessoal usa uma configuração genial chamada cross-bonding. Pensa numa lancha muito rápida rasgando a água. Ela vai criando ondas e correntes fortes em volta dela, né? A energia elétrica passando na potência máxima no meio do condutor faz exatamente a mesma coisa. Ela cria um campo eletromagnético que induz correntes elétricas indesejadas na blindagem metálica que protege o cabo. O truque do cross-bonding envolve basicamente cruzar fisicamente e aterrar essas blindagens em pontos bem específicos ao longo do caminho. Isso cria um cancelamento quase perfeito dessas correntes induzidas, eliminando o calor desnecessário e garantindo que a eletricidade chegue no destino final com uma eficiência formidável. Juntando todas essas facetas, fica muito claro por que entender esse mundo oculto é tão importante. Enterrar cabo de energia não é só uma questão de estética para deixar a cidade mais limpa e sem aquele monte de fio cruzado no céu. Trata-se de aplicar intensivamente materiais de tecnologia de ponta para entregar o equilíbrio perfeito entre fornecer energia sem interrupções para metrópoles gigantescas, garantir a máxima segurança para a população que está andando na rua e preservar o ambiente, tudo isso contornando os limites extremos da física e da biologia. Para fechar essa nossa explanação com chave de ouro, fica uma reflexão bem profunda. Quem diria que algo tão comum quanto a densidade da terra e o tipo de solo imediatamente embaixo do asfalto poderia ditar de forma tão absoluta a capacidade de expandir a energia de uma cidade inteira? Com o mundo avançando para uma urbanização sem precedente, pensar em como essa engenharia de ponta, totalmente imperceptível a olho nu, vai ser a verdadeira base para sustentar as megacidades do futuro é um pensamento de explodir a cabeça. É a prova definitiva de que as maiores inovações quase sempre operam em absoluto silêncio.